Fala aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, deixando aqui os avisos protocolares de início de todos os vídeos para você seguir, dar o like, se inscrever, compartilhar o meu canal aqui no YouTube e também lá no Instagram aqui danilo.bispo, que é muito importante para mim, tá? Ok? Muito obrigado. Hoje nós vamos falar aqui sobre o John Textor que seria julgado hoje pelas declarações firmes, contundentes que deu após o jogo Botafogo e Palmeiras, em que o Botafogo tomou aquela virada espetacular e sensacional para quem é palmeirense e uma absurda, uma coisa inimaginável para quem é botafoguense, aquele jogo que terminou 4-3 para o Palmeiras. Ao final do jogo, o John Textor foi muito duro ali, porque se vocês não lembram, teve o lance da expulsão do Adrielson, que é um caso que você pode, porra, interpretativo, pode ter sido expulsão, pode não ter sido e tal, mas seria hoje o julgamento do John Textor, acabou não sendo porque um auditor pediu vista do processo e ainda teremos aí a continuidade desse julgamento em outra época. Mas o que eu trago aqui hoje, o vídeo, é sobre as declarações do John Textor e toda essa repercussão extremamente negativa que está tendo no meio do futebol brasileiro, com declarações da presidente do Palmeiras, por exemplo, a Leila, falando que o John Textor é um fanfarrão e merecia ser banido do futebol brasileiro, do Marcos Braz, que vai na mesma linha, de muitos presidentes de outros clubes aqui que eu agora não vou lembrar, também não vou ficar enumerando cada um desses clubes, desses presidentes, todo mundo sendo contrário ali às falas do John Textor. Só que, só que é óbvio, tá? É óbvio. Uma coisa é você ser contra essas falas do John Textor sem saber o que ele de fato tem. Mas se o cara levanta uma bola, se ele diz que tem provas de que existe essa manipulação no futebol brasileiro, aqui eu acho que os dirigentes, né, os jornalistas e os torcedores deveriam, antes de se preocuparem em jogar a primeira pedra, de fato ouvir e ver o que esse cara tem para falar, as provas que ele tem. Porque essa semana ainda, ou semana passada, não me recordo bem, ele foi na cidade da polícia prestar depoimento, né? Aí provavelmente ele tem apresentado as provas, provavelmente ele tenha falado para as autoridades brasileiras o que ele ainda não falou ou que ele ainda não mostrou para a mídia. Recentemente também foi aberta uma CPI no Senado, se eu não me engano, a pedido do senador Romário, aqui do Rio de Janeiro, em que um dos ouvidos com certeza seria o John Textor ali. Eles iam querer saber o que o John Textor tem a falar e também a mostrar. Que não adianta você falar sem prova. Quando você fala sem provas, muito embora depois de intimado, né, você não as apresente, aí tudo bem, você pode ser considerado um fanfarrão. Mas não estamos falando de um caso inédito no futebol brasileiro, né? Quem não recorda aqui da máfia do apito, lá no, se eu não me engano, foi 2009. Quem não se recorda aqui, ano passado, tantos jogadores envolvidos em manipulações de resultados, né? Por apostadores, é verdade. Mas não estamos falando aqui de uma situação inimaginável de acontecer. Pelo contrário, nós estamos falando de uma situação que inclusive já aconteceu recentemente, há menos de um ano. Então,
Hoje em dia, né? Eu não sei se é hoje em dia ou se essa minha percepção que é recente, todo mundo tem um julgamento estritamente e extremamente precipitado, sem de fato esperar a conclusão do caso, né? Que se eu falo, isso aconteceu, muitas pessoas não querem nem saber se eu tenho provas, se eu não tenho provas, não esperam ali o devido processo legal, não esperam um julgamento dos órgãos competentes, é o tribunal da internet, né? Que já sentencia qualquer pessoa de uma forma muito rápida, sem nem sequer esperar para ver se de fato a pessoa tem alguma coisa para provar ou não. E nós já tivemos inúmeros casos, e não só no futebol, mas no mundo todo, de reputações que foram destruídas por conta de acusações que no final não foram provadas. E agora nós estamos diante de um caso que pode acontecer justamente o contrário. Uma acusação que ainda não foi provada, todo mundo já sentenciou que o cara é um charlatão, que o cara é um fanfarrão, que o cara precisa ser banido, sem que de fato seja dada a oportunidade. Porque o primeiro cenário, que é o mais fácil, é o John Textor está querendo tirar a atenção, tirar o foco daquela campanha do Botafogo no segundo turno que foi vexatória. Esse é o caminho mais fácil. E é nisso que todo mundo está se baseando, né? Inclusive, eu vou fazer um parêntese aqui. Tem casos de auditores de TJD que deixam completamente a, ali as boas práticas e acusam o John Textor, né, de ser fanfarrão, de estar querendo criar uma cortina de fumaça por conta ali do segundo turno do Botafogo no campeonato, deixando a liturgia ali do cargo de lado, mostrando o lado torcedor maior do que o lado julgador, entendeu? Esse é o ponto mais fácil, esse é o lado mais fácil da questão. Agora, o que poucas pessoas têm de fato se preocupado pô, e se esse cara estiver falando a verdade? Por que a gente não dá uma chance para ele mostrar o que ele de fato fala que tem para mostrar? Quem aqui não quer? Quem aqui não quer uma lisura maior num campeonato? Quem aqui quer estar diante de um campeonato maculado por manipulações de resultado? E todas as declarações que eu ouvi ou li do gringo, do John Textor, ele não acusa os clubes de promoverem essas manipulações. O caso específico ali do Palmeiras, ele fala: o Palmeiras foi o favorecido, mas o Palmeiras não armou nada. Aí eu não sei também se ele diz justamente para falar assim, ó, eu não estou acusando ninguém, né, especificamente o Palmeiras, de ser o mandatário dessas manipulações, mas tão somente que ele é o beneficiário e que ele poderia ser tão vítima quanto eu ou como todos os outros clubes. Porque se tem um clube que é favorecido, todos os outros 19 são prejudicados, concorda? Aqui a gente não pode falar que houve favorecimento a um clube ou a dois, sem que todos os outros, por mais que não tenham disputado ali o título ou coisa parecida, não fosse prejudicado, porque ele pode ter sido prejudicado num jogo. Entendeu? A gente não tem como saber. Então, isso aqui é o reflexo da nossa sociedade atual. Como eu já falei, as pessoas se precipitam em dar os seus julgamentos finais de tudo que acontece hoje, né? Sai na mídia, tu já tem uma certeza. Às vezes você vê uma manchete
Você nem sequer abre para ver a reportagem e já está condenando ali o cara por uma simples manchete, entende? Você não espera aquela toda dialética, né? De você apresenta uma tese, aí vem a antítese e tal, e aí depois a gente chega numa síntese. Não existe isso. Você tem um argumento, contra-argumento e depois a decisão, né? Ouvindo todas as partes. Hoje em dia você tem um argumento e a sentença aqui da maioria já condenando, entende? Esse caso, por exemplo, e é muito, e tem muita matéria que é clickbait, né? Aquela matéria que chama a atenção e te instiga a clicar nela ou de fato já a ficar revoltado com ela. Por exemplo, semana passada eu vi uma matéria em que o Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen da Alemanha, ele renovou o contrato com o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen nunca foi campeão alemão. Se já não foi, vai ser no próximo jogo. Tá invicto a 41 jogos, tá na final da Copa da Alemanha, tá ainda na disputa da Europa League, fazendo um ano extremamente vitorioso. O técnico com propostas de grandes clubes do mundo e ele aceitou renovar o contrato por mais uma temporada. E aí a manchete era assim, ó, jogador do Bayer Leverkusen fica insatisfeito com a renovação do Xabi Alonso com o clube. Aí eu pensei assim na minha cabeça, eu falei, porra, que idiota esse cara é. Que imbecil esse cara é. Esse cara não entende nada de futebol, não entende nada de vida. Como é que ele pode, sendo jogador, atleta de um clube, dar uma declaração dessa? Pô, eu já cliquei ali querendo saber quem era o cara. Porra, esse idiota. Aí você vai ler a reportagem, né? E aí você se desarma. Aí fala, porra, ainda bem que eu não. Eu só o critiquei mentalmente, né? Critiquei sem saber quem era. Mas eu já, na minha cabeça, já tinha tudo ali. Todo o relatório, o voto do meu voto dessa situação que eu ia condenar esse cara. E rapidamente trazendo para vocês, o atleta é jogador do Bayern de Munique, está emprestado ao Bayer Leverkusen. O Bayern de Munique já falou que conta com ele para a próxima temporada e o Bayern de Munique era um dos clubes interessados na contratação do Xabi Alonso. Então esse jogador que na próxima temporada vai jogar pelo Bayern de Munique, ele falou que ficou insatisfeito com a renovação do técnico porque ele queria ser treinado por esse técnico na próxima temporada em outro clube. Então essa foi a declaração dele. Ele falou assim, eu fiquei triste, insatisfeito. Aí depois falou assim, fiquei insatisfeito, né? Enquanto pessoa, porque, pô, foi um baita de um treinador, um puta de um treinador. Eu queria continuar trabalhando com ele. Só que, infelizmente, ele renovou com um clube que eu não vou estar mais aqui. Entendeu? Mas, de qualquer maneira ali, quem clicou ali já ficou revoltado, já, foi o meu caso, entendeu? Então me diz aqui, o que você acha de toda essa polêmica do John Textor? Você tá em que time? E do time que já condenou o cara? Você tá no time do que já absolveu também, porque tem o outro lado da moeda também, né? Tem muito torcedor do Botafogo que teve manipulação de resultado, sim. Ele vai tá bom, cadê as provas? Não precisa de prova, para nenhum dos dois lados, né? Acontece dos dois lados. Tanto o cara que tá condenando quanto o cara que tá absolvendo. A minha pergunta é: você tá condenando, absolvendo, ou tá sendo parcimonioso, tá querendo esperar o desenrolar, saber quais são as provas, de repente ter acesso às provas pela mídia, para depois você criar a sua opinião? Eu me filiei à terceira corrente, até porque eu sou advogado, então eu sempre procuro ouvir as duas partes, né? E esse também seria o papel do jornalista, mas o jornalista hoje pega a canetinha aqui, ó. Na verdade, o teclado sai redigindo as matérias dos seus blogs, ou então pega o celular e faz os seus vídeos no YouTube, aqui no nosso queridíssimo YouTube, e já dá o seu veredito sem ouvir ambas as partes ou sem pegar ali documentos. Então me diga aqui, você absolveu, você condenou
Ou você está esperando o desenrolar dessa questão, como eu estou? Deixa seu like aqui, curte, compartilha e tenha todos uma boa semana.